Eu sou um dos irmãos com a paz do Senhor. Hoje é noite de festa, não é? Parece-me que Deus, sem dúvida nenhuma, estará aqui nesta noite. E onde Deus está, alguma coisa pode acontecer para a sua glória. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos esses dias cooperando com o pastor presidente na região metropolitana. Estávamos ontem na área 64, onde estávamos com a esposa, a filha, a sogra também estava. Estávamos todo mundo dando glória a Deus, fez coisa extraordinariamente. Ambiente fora do comum, sobrenatural de Deus acontecendo. Hoje, pela graça de Deus, estamos novamente cooperando com o pastor, adorando ao Senhor Jesus. Louvamos também ao nosso pastor presidente, a oportunidade ímpar que nos dá de estarmos adorando ao santo nome do Senhor Jesus e contribuindo com a sua obra. Agradeço também a receptividade do ministro, do nosso pastor Enoque, por ter nos dado a confiabilidade de estarmos também cooperando com o reino do Senhor. Ao nosso vice-coordenador também, estávamos, acredito que alguns dias, adorando o Senhor, onde Deus também fez coisas fora, como diz o nordestino, fora de série, não é? Aos presbíteros, companheiros que estão aqui, as campanhas evangelizadoras, a universidade, todo o corpo de organização, queremos agradecer e parabenizar ao mesmo a esta área, por Deus ter concedido essas oportunidades. Também, como representa o nosso pastor presidente, a superintendência, na pessoa do pastor Jefferson, pastor José, estávamos falando com eles, ontem estávamos escalados, eles iam mandar a gente para uma outra atividade, depois do jogo, a gente estava escalado para a área 64, eles não ficam lá mesmo para adorar ao Senhor Jesus. Esses irmãos estão alegres nessa noite, digam amém. Amém. Meus irmãos, hoje, bom costume, não é uma lição ou não é um subtema dentro de um tema totalmente diferente dos demais. É claro de que a lição deste semestre ela é uma lição rica, é uma lição profunda, é algo que Deus está trabalhando aos nossos corações. Estava pensando comigo esses dias em casa, eu ajudo, eu coopero. Eu disse isso para o diretor da empresa, eu coopero. Ele disse, não tirasse essa palavra, né? A gente ajuda, pela graça de Deus, gerenciando a empresa. Tiramos alguns dias para descansar e ao mesmo tempo para meditar um pouco na palavra do Senhor. Sem dúvida nenhuma, esse tema ele nos retrata sobre um princípio de ensaio que nós estamos fazendo aqui para chegarmos nos céus. Se os céus é algo que nos remete à adoração, este simpósio de doutrina nos faz refletir um pouco sobre a adoração. Os irmãos aprenderam com os preletores, oradores, ensinadores, durante esses dias, sobre alguns elementos, alguns temas da oração. Primeiro assunto que os irmãos aprenderam na primeira lição, os irmãos viram que a essência da adoração. Os irmãos também aprenderam sobre os elementos da verdadeira adoração. Ontem estávamos de forma apoteose, uma apoteose da parte de Deus, aprendendo as lições de uma adoração, como também os irmãos aprenderam hoje à tarde adorando a Deus no culto. Hoje à noite os irmãos estarão aprendendo, claro de que à noite parece-me que nós sempre tendemos a ter uma mensagem mais avivalística, porque nos faz refletir pelo momento, pela forma, pelo discurso, do que Deus realmente quer tratar conosco. Hoje nós estamos aprendendo um tema bastante correlacionado aos outros assuntos, que é adorando pelo louvor. Podemos repetir bem forte, bem bonito, até ajuda a igreja. O ponto de
1 até 3 e a gente repete. Pode ser? Adorando pelo louvor. 1, 2, 3. Adorando pelo louvor. Vamos lá. 1, 2, 3. Adorando pelo louvor. Olha para mim, por favor. Se não quiser olhar para mim, não tem problema. Com todo respeito, dá uma olhadinha para o nosso ministro que está aqui, os presbíteros, mas dá um jeito de olhar para cá. Quando nós estamos meditando nas Escrituras, na minha época de acadêmico, que ainda sou, eu nunca encontrei uma palavra, um livro, uma referência maior do que as Escrituras. Essa minha última graduação, voltada ao psique humano, ao comportamento, toda análise, né? Tive que ler, ou como diz o nordestino, comer alguns livros. Mas eu nunca encontrei um livro maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Ela está acima de qualquer outra palavra. O autor desta lição, ou o autor desses temas, nos refletiu algo muito importante sobre a essência da adoração na vida cristã. Hoje, ele vai ou tende a saculejar as nossas vidas sobre um tema de louvor. Nós vamos aprender dentro do princípio e dentro do tempo que é nos proposto sobre o louvor coletivo. Também vamos aprender sobre o louvor pessoal, como também o poder de um louvor. É importante percebermos, antes de termos um momento da apoteose de Deus, porque Deus está aqui nesta noite. E aonde Deus está, há fartura de alegria. Aonde Deus está, há batismo com o Espírito Santo. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aonde Deus está, há cura divina. Aonde Deus está, há algum movimento. Eu tenho um professor que é psiquiatra, na época que estava estudando a psicologia. E ele disse: não entendo os crentes, porque em meio à adversidade continuam adorando a um Deus que não vê. E eu disse para ele: meu professor, com todo respeito, para o senhor não me reprovar, quem não vê Deus é o Senhor. Porque quando eu entro na igreja, o Deus dos céus fala comigo, se apresenta a mim e diz: estou aqui para fazer milagres. Quem pode levantar a mão e glorificar a nome do Senhor? Eu preciso fazer uma exegese, mas me permita, por favor, com o meu jeito nordestino, falar um pouco do tema, falar um pouco das Escrituras. Quando nós falamos sobre louvor, pensamos conosco que o louvor é algo simplesmente do cotidiano. Está correlacionado a uma boa voz, está correlacionado a uma boa apresentação. Eu gosto muito quando eu vejo um pregador, não sendo, há quem diga o contrário, que olha para o teclado e diz assim: dó maior, não deu dó maior. Eu não sei nem para onde vai, só sei que de vez em quando ele faz ré. A ré que eu conheço é do carro. Mas interessante é perceber que o louvor é muito mais além do que pensamos ou do que imaginamos. Nós vamos aprender de que Jesus, o Deus que está aqui nesta noite, Ele ama o louvor. Quando Jesus apresentou-se mediante a organização, mediante ao princípio da criação, Ele começou a estabelecer algumas coisas. Dentre elas, foi o louvor. O louvor para Deus é muito importante. É tão importante que quando Jesus voltou de sumo ao céu, a história e alguns eruditos dizem que Jesus fez uma reunião fazendo uma analogia, e de repente parou, reuniu aquela trindade, os anjos, e disse: olha, quando eu curar lá embaixo, deixa
que a minha igreja vai glorificar. Porém, quando eu salvar um pecador, vocês preparam a batida aqui. Comecem a fazer zoada e louvem ao Deus dos céus por uma alma que se arrepende. Nós vamos aprender, fazendo uma exegese rápida por causa do tempo, de que a primeira expressão sobre o exercício do cântico está em Êxodo, capítulo de número 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. O segundo exemplo que nós entendemos sobre a expressão do louvor na prática do exercício também está no mesmo livro, Êxodo capítulo de número 15 e versículo de número 20. Os anjos também louvam ao nome do Senhor. O próprio Isaías, quando viu os céus abertos, olha para mim por favor, eu preciso aplicar o texto para que a palavra de Deus esteja martelando nos nossos corações. Quando Isaías viu o céu aberto, ele viu um exemplo de adoração, aonde há os anjos, os querubins, toda a forma angelical, gritavam de forma reverenciada e exaltava a Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Nós percebemos que os próprios animais também adoram ao nome do Senhor. Um homem estudioso na área foi se comportar na sua análise norte-americana como os golfinhos se comportavam dentro dos seus mares. E ele entendeu que em determinada hora do dia, os golfinhos pulavam e gritavam na sua forma de dizer. Durante o nascer do sol, eles também faziam o mesmo comportamento. Foi descobrido que de alguma forma eles estavam exaltando a Deus, o Senhor dos exércitos. É importante percebermos de que Deus, Ele quer que a igreja louve o seu nome. Nós vamos aprender no primeiro tópico de que o louvor também precisa ser um louvor coletivo. É importante percebermos como psicólogo de que sou ou tentando ser, de que o nosso pensamento gera as emoções, as nossas emoções geram um comportamento. Todas as vezes que manifestamos um louvor coletivo, este louvor coletivo quer dizer um reconhecimento em massa sobre a obra de Deus na criação. Também entendemos de que o raciocínio coletivo está posto, voltado em Deus, que era o autor de todo um cenário. Os irmãos vão acompanhar no texto de Êxodo, capítulo de número 15, do versículo de número 1. Moisés, quando resolveu escrever esse texto, ele expressou-se dizendo de que ele, Moisés, e todos os filhos de Israel louvavam ao nome do Senhor. Eu coopero com o pastor ainda engateando e às vezes fico assustado em alguns eventos que estou. Algumas cruzadas de porte grande, às vezes de porte pequeno. E quando eu olho, vejo algumas pessoas que ainda não deram glória, ainda não deram aleluia, ainda não expressaram alguma reação de sentimento para Deus. Talvez hoje para alguém o culto seja simples, mas não torna-se simples, porque o Deus, o grandão, está aqui nesta noite. Toca no irmão, a turbina está começando a acender. A turbina está
no irmão de lado, por favor, e diz assim: Deus está aqui para fazer milagres. Não tem medo da Covid, diz: Deus está aqui para fazer milagres. Deus está aqui para fazer milagres. Quem pode levantar a mão por alguns instantes e glorificar? Eu tenho um tio que cooperou com o pastor presidente no campo, e ele dizia para mim: meu filho, talvez eu era mais jovem, tinha mais cabelo, era mais forte assim, a enxaqueca não batia a porta com tanta frequência. E ele dizia: quando pregar, não se preocupe com barulho, pregue a palavra de Deus tem poder para fazer milagre. E eu entendi isso, que Jesus disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus outra vez disse: as minhas palavras não voltará para mim vazia, mas irá, fará, cumprirá naquilo que eu enviei. Eu não tenho medo de dizer que Deus nesta noite está fazendo milagres acontecer. Quem acredita nisso, levanta a mão só alguns instantes. Deixa a mão levantada que eu quero profetizar aqui nesta noite. Deixa a mão levantada. Você veio aqui só na graça, você veio aqui só no empurrão, mas a palavra de Deus está fazendo milagres. Deixa eu voltar para o texto, por favor. Haverá um momento de uma adoração mais profunda, mas nós entendemos, irmãos, que em Isaías, capítulo de número 25, no versículo de número 1, ele diz que nós temos que exaltar a Deus e louvar com a nossa boca. Em Salmo de número 150, porque Salmo não tem capítulo, e versículo de número 6 diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Salmo de número 145 e versículo 3 diz que o Senhor é digno de adoração. Paulo, quando escreveu a Romanos, no capítulo 11 e versículo 33, nunca vi um baixinho, gordinho, careca, não é parecido comigo não, mas quando resolveu cantar um hino, ele não cantou um hino de lamúria, ele não cantou um hino dizendo está tudo acabado. Quando ele mandou a carta para Romanos, nunca tinha ido em Romanos, no capítulo 1 ele chega a dizer: eu oro dia e noite para poder Deus me permitir ir em Roma. Mas quando ele escreveu aquela carta, no hino que ele cantou, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Aí ele diz uma coisa que nem teólogo, nem psiquiatra, nem psicólogo, nem cientista consegue explicar. Ele diz: quem sondou a mente do Senhor? Ou quem lhe foi o conselheiro? Ou quem disse a ele o que deveria fazer? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Por favor, eu vou voltar de novo na mensagem, mas eu disse que a turbina estava ligando e agora já ligou. Toca, pega na mão do irmão aí, sem medo da Covid, pega na mão do irmão e levanta essas mãos ainda para o céu. Deixa levantada, deixa levantada. Eu vou contar de 1 até 3, e quando eu disser 3, você dá o maior glória de louvor a Deus. Lá vai, 1, 2, 3, glorifica.
temas, continue louvando que haverá milagres. Não temas, continue louvando que haverá milagres. Com todo respeito, meu Deus, não temas, continue louvando que vai haver milagre. Não temas, continue louvando que vai haver milagre. Não temas, continue louvando que vai haver milagre. Receba saúde para fazer a obra. Receba saúde, saúde, saúde. Não temas, continue louvando para fazer milagre. Não temas, continue louvando. Deus vai fazer. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Quem sente a graça de Deus, Deus pode te batizar agora com o Espírito Santo. Deus pode te curar agora. Vamos continuar orando. Deus vai fazer alguma coisa nesta noite. É importante percebermos que o louvor coletivo é este que nós louvamos. Pedro, quando escreveu a carta, disse que o mundo não entende a manifestação desse sentimento. É importante percebermos, para corrermos com o tempo, que também temos um louvor pessoal. O louvor pessoal, ele é diferente de um louvor normal. O autor da lição, ele é muito feliz quando diz que é um louvor com sacrifício. Alguém falou, e concordo, de que os melhores, ou os mais bonitos, ou os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Louvar a Deus em sacrifício é diferente de louvar qualquer hino ou qualquer música. Existem pessoas, e me permita, pastor e a igreja e os obreiros que estão aqui, existe música aí fora, irmão, que se fosse pela questão da poesia, tinha muito mais arranjos. Músicos aí hão de concordar comigo. Louvar por louvar não atrai o coração de Deus. Todo louvor precisa de sacrifício. Jesus faz uma relação de queixas, e ele chega a dizer em Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 8, dizendo que este povo daquela época, e também da nossa época, honra a ele com lábios, mas os corações estão longe do próprio Deus. Em Isaías, capítulo de número 29, ele chega a dizer ao próprio Isaías que este povo se aproxima apenas com a boca, apenas com louvor, mas não louvor sacrificial. E entenda, todo louvor sacrificial move o coração de Deus. Quando eu era mais jovem, mais do que sou, tinha mais cabelo, era mais jovem na flor da idade, não tinha casado ainda com a esposa, era dirigente de campanha, era tão pobre
pobre, que a dificuldade era grande. Um dia, andei aproximadamente 80 quilômetros, parecia Abraão indo para o Monte Moriá. E de fato, era uma igreja lá em cima no monte. Quando cheguei em um dia à tarde, peguei a chave da igreja, pedi ao irmão a permissão para adentrar a igreja, fechei a igreja e fiquei eu e Deus ali. Quando eu estava conversando com Deus, teve uma hora, por favor, que Deus me cubra da sua graça se eu estou mostrando alguma espiritualidade. Mas eu não aguentei e deitei na igreja. Chorei, eu queria que Deus falasse comigo. E eu disse: Deus, fala comigo, só está eu e o Senhor aqui, mais ninguém. Dá um jeito, vem aqui. Comecei a chorar, não aguentei, fechei a igreja, entreguei a chave ao irmão e fui para casa, dizendo: eu só queria uma palavra. Quando estava descendo a escadaria, eu não sou muito de louvar. Um dia inventei louvar, um casal de amigos que são próximos a mim, a minha esposa, disse: irmão Eliabe, o senhor pregando ainda dá para aturar, não cante mais. Mas eu, quando estava descendo as escadarias, de repente alguém estava lavando os pratos, porque eu via zoada de talheres, e a pessoa que estava lavando os pratos ali começou a gritar, falar no mínimo de forma mais